O que você faria se descobrisse que a pessoa que você humilha todos os dias é mãe de uma das figuras mais poderosas da mídia brasileira? Valentina Albuquerque descobriu isso da pior forma possível, ao vivo, na frente de 300 convidados. A história que você vai ouvir hoje mudou completamente a vida de duas mulheres e abalou o Brasil inteiro. Uma revelação que começou com uma simples humilhação e terminou expondo um dos maiores esquemas de corrupção já descobertos no país. Prepare-se para uma história de vingança, justiça e redenção. Antes de começar essa história incrível, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias reais que mexem com suas emoções, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora vem comigo descobrir como uma empregada derrubou um império. Valentina Monteiro Albuquerque havia nascido em berço de ouro e nunca deixará ninguém esquecer disso. Aos 35 anos, ela era herdeira de uma das maiores fortunas do país, esposa do renomado empresário Ricardo Albuquerque, e se considerava a realeza não oficial da alta sociedade brasileira. Sua mansão de 3.000 metros quadrados no bairro mais nobre de São Paulo era um verdadeiro palácio, com jardins manicurados, piscina olímpica e uma equipe de 12 funcionários para atender a todos os seus caprichos. Entre esses funcionários estava Rosa Santos, uma mulher de 52 anos que trabalhava como empregada doméstica da família há quase 15 anos. Rosa era uma pessoa simples, nascida no interior da Bahia, que havia chegado a São Paulo ainda jovem em busca de melhores oportunidades. Era mãe solteira de 2 filhos já adultos, que conseguirá criar e educar com muito sacrifício, trabalhando em casas de família desde os 16 anos. Rosa, onde você deixou minha bolsa Hermes? O grito estridente de Valentina ecoou pela mansão naquela manhã de terça-feira. Era assim todos os dias. Valentina tratava Rosa como se fosse uma extensão dos móveis da casa, algo que deveria funcionar perfeitamente e sem nunca incomodar. Está no seu closet, senhora Valentina, na prateleira das bolsas de couro, respondeu Rosa com a paciência que havia desenvolvido ao longo dos anos. Ela sabia exatamente onde estava cada item da casa, organizava tudo meticulosamente, e raramente cometia erros. Que prateleira! Tem 10 prateleiras lá. Você não pode ser mais específica? Preciso que você pense antes de responder. Rosa, use a cabeça para alguma coisa útil. Valentina desceu as escadas de mármore italiano usando um salto low-bolting de $1.000, cada passo ecoando sua irritação. Rosa engoliu em seco e manteve a compostura. Segunda prateleira da esquerda, senhora. Entre a bolsa azul marinho e a vermelha. Finalmente uma resposta decente. Valentina nem sequer agradeceu, simplesmente virou as costas e subiu novamente, deixando Rosa parada na sala com uma expressão de resignação que havia se tornado sua companheira constante. O que Valentina não sabia era que Rosa possuía uma qualidade que ela jamais suspeitaria, uma memória fotográfica excepcional e uma capacidade de observação aguçada que havia desenvolvido durante seus anos trabalhando em casas de pessoas poderosas. Rosa via tudo, ouvia tudo, e guardava tudo em sua mente organizada como um arquivo meticuloso. Ela havia presenciado conversas telefônicas sussurradas, documentos deixados sobre mesas, reuniões secretas no escritório de Ricardo. Rosa conhecia os segredos mais íntimos da família Albuquerque. Segredos que poderiam destruir não apenas a reputação de Valentina, mas todo o império construído pelo casal. Segredos sobre sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, subornos a políticos, e uma rede de corrupção que se estendia por várias esferas do poder. Mas Rosa era uma mulher íntegra e discreta. Ela guardava esses segredos não por medo, mas por princípios. Acreditava que não era seu lugar julgar ou expor os patrões, mesmo quando eles a tratavam com desrespeito. Ela estava ali para trabalhar, sustentar seus filhos, e manter sua dignidade intacta, não importava o quanto fosse humilhada. Rosa, o café está frio. Como você consegue fazer uma coisa tão simples de forma errada? Valentina gritou da sala de jantar, onde tomava seu café da manhã servido em porcelana francesa. Rosa suspirou baixinho e foi requecer o café. Era assim todos os dias. Valentina encontrava motivos para criticar, para humilhar, para lembrar Rosa de seu lugar na hierarquia da casa. Mas Rosa suportava tudo com uma paciência que beirava a santidade, pensando sempre em seus filhos e na estabilidade que aquele emprego, mesmo com todas as humilhações, proporcionava. O que nenhuma das duas mulheres poderia imaginar era que aquela dinâmica tóxica estava prestes a ser exposta para todo o Brasil,
e que um simples mal-entendido seria o estupim para uma das maiores reviravoltas sociais que o país já havia presenciado. A queda do pedestal de Valentina estava mais próxima do que ela jamais poderia suspeitar. A festa de aniversário de Valentina estava marcada para aquele sábado, e seria o evento social da temporada. 300 convidados da elite paulistana, incluindo políticos, empresários, celebridades e formadores de opinião. A imprensa social estava ansiosa para cobrir o evento, e Valentina havia contratado uma equipe de filmagem profissional para documentar cada momento de sua noite perfeita. Durante toda a semana, Rosa trabalhou incansavelmente na preparação. Além de suas tarefas habituais, ela coordenou com os decoradores, supervisionou o trabalho da equipe de limpeza extra, organizou os arranjos florais e garantiu que cada detalhe estivesse impecável. Eram jornadas de 16 horas diárias, mas Rosa não reclamava. Sabia que após eventos assim, Valentina costumava dar uma pequena bonificação. Rosa, quero que você entenda uma coisa, disse Valentina na quinta-feira, enquanto Rosa ajustava as cortinas da sala principal. Durante a festa, você e os outros funcionários devem ser invisíveis. Nada de circular pelas áreas sociais, nada de falar com os convidados. Vocês ficam na cozinha e só saem quando chamados. Não quero que meus convidados vejam, vocês sabem, pessoas como vocês misturadas com pessoas do nosso nível. Rosa assentiu em silêncio, acostumada com esse tipo de comentário. Mas algo na forma como Valentina disse pessoas como vocês a incomodou mais que o usual. Havia um desprezo particular naquela frase, uma crueldade desnecessária que fez Rosa questionar, pela primeira vez em anos, se realmente deveria continuar aguentando aqueles abusos. No dia da festa, Rosa chegou às 5 da manhã para os preparativos finais. A mansão estava transformada em um verdadeiro palácio de conto de fadas, com luzes douradas, flores exóticas e uma decoração que havia custado mais que a casa onde Rosa morava. Às 19 horas, os primeiros convidados começaram a chegar, e Rosa se recolheu à cozinha conforme instruído. Tudo estava correndo perfeitamente até que, por volta das 21 horas, Rosa percebeu que haviam esquecido de colocar guardanapos nas mesas do jardim. Era um detalhe pequeno, mas que Valentina certamente notaria. Decidida a evitar outro episódio de humilhação pública, Rosa pegou uma bandeja de guardanapos de linho bordado e saiu discretamente pela porta lateral do jardim. Ela estava colocando os guardanapos nas mesas quando ouviu sua voz sendo chamada. Rosa? Rosa Santos. Rosa se virou e se deparou com um homem elegante de aproximadamente 40 anos, usando um smoking impecável. Era bonito, bem arrumado, mas havia algo familiar em seu rosto que ela não conseguia identificar. Sim, senhor. Rosa respondeu educadamente, esperando que o homem pedisse alguma informação sobre a festa. Meu Deus, Rosa! Sou eu, Miguel. Miguel Santos, seu filho. O homem abriu um sorriso enorme, e Rosa sentiu suas pernas amolecerem. Miguel era seu filho mais novo, que havia saído de casa aos 18 anos para estudar jornalismo em uma faculdade pública. Nos últimos anos, ele havia se mudado para o Rio de Janeiro para trabalhar em uma emissora de televisão, e Rosa mal o via. Ela sabia que ele estava indo bem na carreira, mas não fazia ideia de que seu filho havia se tornado Miguel Santos, o apresentador de um dos programas de investigação jornalística mais respeitados do país. Miguel? Meu filho. Rosa deixou a bandeja cair, os guardanapos voando pelo gramado. Mas o que você está fazendo aqui? Estou cobrindo a festa para meu programa. Rosa, você não pode imaginar como estou feliz em te ver. Miguel tentou abraçar a mãe, mas naquele momento, uma voz estridente cortou o ar. Rosa, o que diabos você está fazendo no jardim? E quem é esse homem? Valentina se aproximava como um furacão, sua face contorcida de raiva. Eu não disse claramente que vocês deveriam ficar invisíveis? Miguel olhou de Rosa para Valentina, e algo em sua expressão mudou completamente. Como jornalista investigativo, ele havia desenvolvido um instinto aguçado para detectar situações de abuso e injustiça social. O que ele viu naquele momento foi sua mãe, uma mulher digna e trabalhadora, sendo humilhada publicamente por uma patricinha mimada. Desculpe, senhora Valentina, Rosa começou, abaixando a cabeça. Eu só estava. Não me interessa o que você estava fazendo. Volte para a cozinha imediatamente e leve esse intruso com você. Foi nesse momento que Miguel Santos, o jornalista, decidiu que havia escutado o suficiente.
Na verdade, disse Miguel, sua voz assumindo o tom profissional e autoritário que milhões de brasileiros conheciam da televisão, eu não sou um intruso. Sou Miguel Santos, da Rede Nacional de Televisão, e estou aqui cobrindo seu evento. Valentina piscou várias vezes, tentando processar a informação. Miguel Santos era uma figura respeitada no jornalismo brasileiro, conhecido por suas reportagens que expunham corrupção e injustiças sociais. Ter alguém de seu calibre cobrindo sua festa deveria ser uma honra, mas algo na expressão dele a deixou desconfortável. Oh, bem, é um prazer tê-lo aqui, Sr. Santos, Valentina gaguejou, tentando recuperar sua compostura. Mas ainda assim, preciso que minha funcionária retorne ao seu posto. Sua funcionária, Miguel repetiu lentamente, é minha mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentina abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Alguns convidados próximos começaram a perceber que algo estava acontecendo e se aproximaram discretamente. Sua mãe. Valentina finalmente conseguiu articular as palavras. Isso mesmo. Rosa Santos é minha mãe. A mulher que a senhora acabou de chamar de intrusa, que trabalha nesta casa há 15 anos, que criou 2 filhos trabalhando incansavelmente para pessoas como a senhora. Miguel falava em tom calmo, mas havia uma fúria controlada em sua voz que fez Valentina dar um passo para trás. Rosa tentou intervir. Miguel, por favor, não é necessário. Não, mãe. É sim necessário. Miguel se voltou novamente para Valentina. Senhora Albuquerque, posso saber por que a senhora trata minha mãe com tanto desrespeito? Eu não, ela é apenas uma funcionária, e eu estava mantendo a organização do evento. Valentina balbuciou, percebendo que mais pessoas estavam se aproximando e que algumas até mesmo tiravam fotos discretamente com seus celulares. Apenas uma funcionária. Miguel ergueu uma sobrancelha. A mulher que cuida de sua casa, da sua família, que conhece cada canto desta mansão melhor que a própria senhora, é apenas uma funcionária. Miguel, filho, por favor, Rosa tentou novamente, claramente desconfortável com a situação. Mãe, quantas vezes por dia a senhora Albuquerque grita com você? Miguel perguntou diretamente. Rosa hesitou, olhando nervosamente para Valentina. Respondam a ele, Rosa, disse uma voz masculina. Ricardo Albuquerque havia se aproximado, atraído pela confusão. Senhor Santos, peço desculpas por qualquer mal-entendido. Não é um mal-entendido, senhor Albuquerque. É um padrão de comportamento. Minha mãe trabalha para vocês há 15 anos, e eu acabei de presenciar sua esposa tratá-la como se fosse lixo. A tensão no ar era palpável. Mais convidados se aproximavam, sussurrando entre si. Alguns reconheciam Miguel Santos e sabiam que uma situação como aquela poderia facilmente se tornar um escândalo nacional. Olha aqui, rapaz, Valentina tentou recuperar sua arrogância habitual. Você pode ser quem for, mas está em minha casa, e eu trato meus funcionários como bem entendo. Se sua mãe não está satisfeita com as condições de trabalho, ela é livre para procurar outro emprego. Foi a frase errada na hora errada. Miguel sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o sorriso de um predador que havia acabado de encontrar sua presa. Livre para procurar outro emprego, ele repetiu, certificando-se de que sua voz era alta o suficiente para que todos os presentes pudessem ouvir. Interessante. Senhora Albuquerque, a senhora tem ideia de quantas leis trabalhistas está violando neste momento? Que leis trabalhistas? Eu pago o salário dela, dou casa e comida. A senhora permite que ela trabalhe 16 horas por dia durante a semana desta festa? Paga as horas extras correspondentes? Respeita os períodos de descanso obrigatórios? Valentina emudeceu, percebendo que havia caído em uma armadilha. E mais importante, Miguel continuou, sua voz agora assumindo o tom de apresentador investigativo que o havia tornado famoso. A senhora tem ideia de que assédio moral é crime no Brasil? Foi nesse momento que Valentina percebeu que havia cometido o maior erro de sua vida. Ela havia humilhado a mãe de um dos jornalistas mais influentes do país, na frente de dezenas de testemunhas, muitas delas gravando tudo em seus celulares. E Miguel Santos havia acabado de encontrar sua próxima grande reportagem. A situação rapidamente saiu do controle de Valentina. Em questão de minutos, vídeos da discussão estavam sendo compartilhados nas redes sociais pelos próprios convidados.
Hashtag ValentinaxRosa começou a viralizar antes mesmo da festa terminar. Miguel, percebendo o potencial jornalístico do momento, discretamente sinalizou para seu cinegrafista, que havia chegado com ele, para começar a gravar. Senhor Santos, peço que mantenham isso em família, disse Ricardo, tentando conter a situação. Tenho certeza de que podemos resolver este mal-entendido de forma civilizada. Resolve-se 15 anos de maus-tratos com uma conversa civilizada? Miguel respondeu, mantendo o tom profissional mas incisivo. Senhor Albuquerque, o senhor tem conhecimento de como sua esposa trata os funcionários desta casa? Ricardo olhou desconfortavelmente para Valentina, que estava visivelmente pálida. Bem, eu confio que ela administra a equipe doméstica adequadamente. Adequadamente. Miguel se voltou para Rosa. Mãe, conte para todos aqui como é um dia normal de trabalho nesta casa. Miguel, por favor, não é necessário, Rosa implorou, claramente angustiada. É sim necessário, mãe. Por 15 anos você aguentou isso em silêncio. Não mais. Miguel se dirigiu às câmeras que agora cercavam um pequeno grupo. Para quem não me conhece, sou Miguel Santos, do programa Verdade Nua da Rede Nacional. O que vocês estão presenciando aqui é um caso típico de exploração doméstica que acontece diariamente em lares brasileiros. Valentina tentou se afastar, mas Miguel continuou, Senhora Albuquerque, quantas horas por dia minha mãe trabalha? Isso não é da sua conta. De 8 a 16 horas, dependendo do dia, Rosa respondeu timidamente. Mas durante eventos especiais. E recebe pelas horas extras. Rosa balançou a cabeça negativamente. Tem direito a feriados. Só o Natal e o Ano Novo. A cada resposta de Rosa, o murmúrio da multidão crescia. Miguel continuou sua investigação improvisada, e quanto mais perguntas fazia, pior ficava a situação de Valentina. E além do tratamento degradante, Miguel continuou, há algo mais que o público brasileiro deveria saber sobre esta família. Foi então que Rosa cometeu um erro que mudaria tudo. Nervosa e pressionada, ela deixou escapar. Miguel, por favor, pare com isso. Eles podem não me pagar direito, mas pelo menos nunca me mandaram falsificar documentos como fazem com os outros funcionários. O silêncio foi absoluto. Miguel imediatamente percebeu que sua mãe havia revelado algo muito mais sério que maus-tratos domésticos. Que documentos, mãe? Rosa percebeu o que havia feito e cobriu a boca com as mãos. Eu não deveria ter dito isso. Que documentos? Miguel insistiu, agora em modo jornalista investigativo completo. Ricardo tentou intervir, isso já foi longe demais. Peço que todos se retirem da minha propriedade imediatamente. Mas era tarde demais. O celular de Miguel já estava gravando, e dezenas de outros aparelhos também capturavam cada palavra. Mãe, Miguel disse gentilmente, você está segura agora. Pode me contar. Rosa olhou ao redor, viu todos os rostos expectantes, as câmeras, e algo nela finalmente se quebrou. 15 anos de silêncio, de humilhações, de assistir a ilegalidades e se calar por medo, tudo veio à tona. Eles fazem os jardineiros assinarem recibos falsos de salário. Pagam muito menos do que declaram. E tem os papéis no escritório, documentos que o senhor Ricardo me pediu para queimar várias vezes, papéis com nomes de políticos, valores em dólares. Cale a boca. Valentina gritou, perdendo completamente a compostura. Você não sabe do que está falando, sua ignorante. Mas o estrago estava feito. Miguel Santos havia acabado de descobrir, ao vivo e em cores, o que poderia ser o maior escândalo de corrupção do ano. Senhor Albuquerque, disse Miguel, sua voz assumindo o tom grave que usava em suas reportagens mais sérias, o senhor gostaria de fazer algum comentário sobre essas alegações? Ricardo estava branco como papel. Valentina havia começado a chorar, percebendo finalmente a dimensão do que havia acontecido. E Rosa Santos, a empregada silenciosa que havia guardado segredos por 15 anos, havia acabado de derrubar um dos impérios mais poderosos do país com algumas frases nervosas. A festa havia terminado. Mas o show estava apenas começando. Na manhã seguinte, o Brasil acordou com as manchetes. Empregada revela esquema de corrupção em festa de socialite e herdeira humilha funcionária e tem segredos expostos ao vivo.
Os vídeos da festa estavam sendo reproduzidos em todos os canais de televisão, sites de notícias e redes sociais. O nome Valentina Albuquerque se tornou o assunto mais comentado do país em menos de 24 horas. Miguel não perdeu tempo. Na segunda-feira de manhã, estava no estúdio da Rede Nacional preparando uma edição especial de seu programa. Ele havia passado o domingo inteiro investigando, ligando para fontes, checando informações. Rosa, inicialmente relutante, finalmente concordou em dar uma entrevista exclusiva depois que Miguel garantiu sua proteção legal e ofereceu um advogado especializado em direito trabalhista. Boa noite, Brasil. Começou Miguel no programa ao vivo. Sou Miguel Santos e esta é uma edição especial do Verdade Nua. Hoje vamos falar sobre poder, abuso, e como uma simples festa de aniversário revelou o que pode ser um dos maiores escândalos de sonegação e lavagem de dinheiro que nosso país já viu. As imagens da festa foram reproduzidas, mas agora com uma nova perspectiva. Miguel havia editado material para mostrar claramente a dinâmica de poder, a humilhação pública de Rosa, e o momento exato em que ela revelou as informações sobre os documentos falsificados. Para entendermos a gravidade do que foi revelado, preciso apresentar a vocês uma mulher extraordinária. Rosa Santos, minha mãe, trabalhou por 15 anos na mansão da família Albuquerque. E durante esses anos, ela foi testemunha silenciosa de crimes que podem ter lesado os cofres públicos em milhões de reais. A câmera focalizou Rosa, que estava visivelmente nervosa, mas determinada. Miguel havia passado horas a tranquilizando, explicando que ela estava fazendo a coisa certa. Dona Rosa, Miguel começou a entrevista, a senhora pode nos contar exatamente o que viu durante seus anos trabalhando para a família Albuquerque. Rosa respirou fundo. Eu via muita coisa, Miguel. O senhor Ricardo recebia pessoas estranhas no escritório, sempre à noite. Eles falavam sobre dinheiro, sobre como limpar valores, sobre contas em outros países. E documentos. A senhora mencionou documentos. Sim. Várias vezes o senhor Ricardo me pediu para queimar papéis. Eu não sabia ler tudo, mas vi nomes de prefeitos, deputados, senadores, e sempre tinha números muito grandes escritos ao lado. A cada revelação de Rosa, Miguel apresentava documentos que sua equipe havia conseguido através de fontes no Ministério Público e Receita Federal. A investigação havia revelado uma complexa rede de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento ilegal de campanhas políticas. Mas o que mais me chocou, continuou Rosa, foi como eles tratavam todos os funcionários. Não era só comigo. O jardineiro ganha menos da metade do que eles declaram na carteira. A cozinheira trabalha 7 dias por semana sem folga. E se alguém reclama, é demitido na mesma hora. Enquanto o programa era exibido, as redes sociais explodiam. Hashtag Justiça para Rosa se tornou trending topic mundial. Personalidades públicas, influenciadores e pessoas comuns compartilhavam suas próprias histórias de abuso doméstico e exploração trabalhista. O caso havia tocado uma ferida nacional. No apartamento de cobertura dos Albuquerque, Valentina assistia ao programa em estado de choque. Ricardo estava ao telefone com advogados desde as 5 da manhã, mas a situação parecia cada vez mais insustentável. Eu não acredito que aquela mulher fez isso conosco, Valentina murmurava repetidamente. Depois de tudo que fizemos por ela, demos trabalho, casa, comida. Valentina, pelo amor de Deus, cale a boca. Ricardo explodiu. Você destruiu nossa família com sua arrogância. Eu avisei 1000 vezes para tratar os funcionários com respeito. Como eu ia saber que ela era mãe de um jornalista famoso? Esse é o problema. Você só se importa com status. Para você, ela era invisível porque era pobre. Agora olha onde chegamos. Enquanto isso, na delegacia especializada em crimes financeiros, uma força-tarefa estava sendo montada. O programa de Miguel havia fornecido pistas suficientes para justificar mandados de busca e apreensão. A Operação Rosa Santos, como foi batizada pela imprensa, estava prestes a desmantelar uma das maiores redes de corrupção já investigadas no estado. E Rosa Santos, a empregada invisível que por 15 anos limpou a casa e guardou segredos, havia se tornado a pessoa mais admirada do Brasil. A Operação Rosa Santos foi deflagrada numa quinta-feira, às 6 da manhã. 50 agentes da Polícia Federal invadiram simultaneamente a mansão dos Albuquerque, escritórios das empresas de Ricardo, e residências de outros envolvidos no esquema.
As imagens da invasão, transmitidas ao vivo pelos helicópteros das emissoras de TV, mostravam Ricardo sendo conduzido algemado para o carro da polícia, enquanto Valentina gritava histericamente na porta da mansão. Isso é um absurdo. Vocês não podem invadir minha casa. Eu conheço o governador, conheço o presidente do tribunal. Vocês vão pagar por isso, berrava Valentina, usando um roupão de seda que custava mais que o salário anual de Rosa. Mas os tempos haviam mudado. O escândalo havia ganhado proporções internacionais, e qualquer político que tentasse interferir na investigação seria queimado publicamente. A pressão popular era imensa, e hashtag Justiça para Rosa continuava sendo o assunto mais comentado do mundo nas redes sociais. Durante a busca e apreensão, os investigadores encontraram exatamente o que Rosa havia descrito: pastas com documentos comprometedores, HDS com planilhas detalhando esquemas de sonegação, e até mesmo gravações de conversas onde Ricardo combinava pagamentos de propina com políticos e fiscais da Receita Federal. Miguel continuava cobrindo tudo para seu programa, mas sempre com cuidado de manter Rosa protegida. Ela havia se mudado temporariamente para um local seguro, sob proteção policial, pois alguns envolvidos no esquema haviam feito ameaças. Rosa está bem, Miguel informou aos telespectadores numa edição ao vivo. Ela está segura, protegida, e pela primeira vez em 15 anos, livre. Hoje ela me disse uma coisa que me emocionou muito. Filho, pela primeira vez na vida, sinto que tenho valor como pessoa. A repercussão internacional foi extraordinária. Jornais americanos e europeus destacavam o caso como um exemplo de como as redes sociais e o jornalismo investigativo podiam derrubar estruturas de poder aparentemente intocáveis. Rosa foi convidada para entrevistas na CNN Internacional, BBC, e outros veículos de renome mundial. Enquanto isso, a vida de Valentina desmoronava completamente. Com Ricardo preso e os bens da família bloqueados pela justiça, ela se viu pela primeira vez na vida enfrentando dificuldades financeiras reais. A mansão foi lacrada, os carros de luxo apreendidos, e as contas bancárias congeladas. Como assim não posso acessar minha conta? Gritava Valentina ao telefone com o gerente do banco. Eu sou Valentina Albuquerque. Minha família tem negócios com esse banco há 50 anos. Senhora, todos os bens estão bloqueados por ordem judicial. Não há nada que possamos fazer, respondeu o gerente, com uma frieza que ela nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez na vida, Valentina teve que procurar um emprego. Mas sua reputação estava tão destruída que nenhuma empresa queria associar seu nome à marca. Ela que sempre havia olhado com desprezo para pessoas que precisavam trabalhar, agora estava sendo rejeitada até mesmo para posições básicas. A senhora tem experiência em quê? Perguntou uma entrevistadora numa empresa de cosméticos. Eu administrava minha casa, coordenava eventos sociais, participava de obras de caridade. Entendo. E experiência profissional real? Valentina percebeu que nunca havia trabalhado um dia sequer em sua vida. Aos 35 anos, não tinha habilidades profissionais, experiência de mercado, ou qualquer qualificação que a tornasse empregável. Enquanto Valentina enfrentava sua queda livre, Rosa experimentava uma ascensão meteórica. Além das entrevistas internacionais, ela havia sido convidada para ser porta-voz de uma campanha nacional pelos direitos dos trabalhadores domésticos. Empresas sérias disputavam para contratá-la como consultora em relações trabalhistas éticas. Nunca imaginei que minha história pudesse ajudar tanta gente, disse Rosa em uma entrevista para uma revista feminina. Recebi milhares de mensagens de empregadas domésticas que estavam passando pela mesma situação. Agora elas se sentem encorajadas a denunciar abusos. O contraste era gritante. Rosa, que havia sido humilhada e invisibilizada por anos, agora era respeitada e admirada nacionalmente. Valentina, que se considerava royalty brasileira, havia se tornado símbolo de arrogância e abuso de poder. E o Brasil inteiro assistia à justiça sendo feita. 6 meses após a Operação Rosa Santos, o panorama havia mudado completamente para todos os envolvidos. Ricardo foi condenado a 15 anos de prisão por formação de quadrilha, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Outros 12 empresários e 8 políticos também foram presos, desmontando uma rede de corrupção que desviava recursos públicos há mais de uma década. Valentina, embora não tenha sido considerada criminalmente responsável pelos crimes do marido, enfrentava processos trabalhistas de todos os ex-funcionários da casa. As indenizações somavam mais de R$ 2 milhões,
dinheiro que ela simplesmente não tinha mais. O patrimônio da família havia sido confiscado, e ela se viu morando em um apartamento de 2 quartos em um bairro classe média, sustentada por uma pequena mesada que a família dela lhe dava relutantemente. A transformação era chocante. A mulher que antes gastava R$ 5.000 em uma única peça de roupa agora precisava pechinchar no supermercado e usar cupons de desconto. Ela que nunca havia cozinhado uma refeição em sua vida, agora queimava ovos mexidos e chorava de frustração diante do fogão simples de seu apartamento modesto. Eu não sei como fazer isso, Valentina confessou à sua irmã durante uma ligação. Eu não sei como viver como uma pessoa normal. Talvez seja a hora de você aprender, respondeu a irmã friamente. Rosa Santos aprendeu a sobreviver desde criança, e você sempre a tratou como lixo. Agora você tem a chance de entender como é a vida real. Enquanto isso, Rosa havia se tornado uma figura pública respeitada. Ela foi contratada como consultora por uma grande empresa de recursos humanos, especializada em criar políticas éticas para o tratamento de funcionários domésticos. Seu salário era 5 vezes maior que o que recebia dos Albuquerque, e pela primeira vez na vida, ela tinha plano de saúde, férias remuneradas e todos os direitos trabalhistas respeitados. Minha mãe está realizando sonhos que nem sabia que tinha, disse Miguel em seu programa. Semana passada ela me ligou chorando porque havia comprado sua primeira casa própria. Uma casa simples, mas dela. Aos 52 anos, pela primeira vez na vida, ela tem algo que ninguém pode tirar dela. Rosa também havia começado a dar palestras em universidades e eventos corporativos, compartilhando sua história e conscientizando sobre a importância do tratamento digno aos trabalhadores domésticos. Sua história inspirou mudanças na legislação, com leis mais rígidas sendo aprovadas para proteger empregados domésticos de abusos. Eu perdoei a senhora Valentina, disse Rosa em uma de suas palestras mais emocionantes. Não porque ela merece perdão, mas porque guardar raiva no coração só machuca quem guarda. Mas perdoar não significa esquecer ou aceitar. Significa escolher não deixar que a maldade alheia continue me ferindo. A declaração de Rosa viralizou novamente, desta vez por sua sabedoria e generosidade de espírito. Comentários de apoio chegaram de todo mundo, e muitos a compararam a figuras inspiradoras como Maya Angelou e Malala. Um dia, Valentina estava no supermercado quando reconheceu uma voz familiar. Era Rosa, comprando ingredientes para um jantar que ofereceria para colegas de trabalho em sua nova casa. As duas mulheres se olharam por um longo momento. Rosa estava elegante, mas não ostentatória, usando roupas de boa qualidade, cabelos bem arrumados, e irradiando uma confiança que nunca havia demonstrado na mansão. Valentina, por outro lado, estava com uma roupa simples que havia comprado em uma loja de departamentos, cabelos descoloridos porque não podia mais pagar o cabeleireiro caro, e uma expressão de derrota que contrastava drasticamente com sua antiga arrogância. Rosa, Valentina disse hesitantemente. Senhora Valentina, Rosa respondeu educadamente, mas sem submissão. Eu queria pedir desculpas. Por tudo. Eu não sabia, eu não entendia. Rosa a estudou por um momento. A senhora não entendia o que, exatamente. Que você era uma pessoa. Com sentimentos, com dignidade, com uma família. Eu te tratei como se você fosse invisível. Eu sempre fui uma pessoa, senhora Valentina. A diferença é que agora a senhora está sendo forçada a me ver. As palavras foram ditas sem raiva, apenas com uma tristeza profunda que fez Valentina perceber a magnitude do que havia feito durante 15 anos. Existe alguma coisa que eu possa fazer? Alguma forma de reparar? Rosa balançou a cabeça suavemente. A senhora pode aprender. Pode tratar a próxima pessoa que trabalhar para a senhora, se algum dia outra pessoa trabalhar para a senhora, com respeito. Pode usar sua experiência para ensinar outras pessoas ricas a não repetirem seus erros. E com isso, Rosa seguiu seu caminho, deixando Valentina parada no corredor do supermercado, finalmente compreendendo a lição mais importante de sua vida. 2 anos após o escândalo que abalou o país, as vidas de Rosa e Valentina haviam tomado rumos completamente opostos ao que qualquer um poderia ter imaginado. Rosa Santos havia se tornado uma das vozes mais respeitadas na luta pelos direitos trabalhistas no Brasil, enquanto Valentina Albuquerque iniciava uma jornada de redenção que poucos acreditavam ser possível. Rosa, agora com 54 anos,
Dirigia seu próprio Instituto para a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores Domésticos. A organização, financiada por empresas socialmente responsáveis e doações internacionais, já havia ajudado mais de 10 mil empregados domésticos a regularizarem suas situações trabalhistas e denunciarem abusos. Seu escritório, localizado no centro de São Paulo, recebia diariamente mulheres que chegavam com histórias similares à sua. Cada história que escuto aqui é um pedacinho da minha própria história, dizia Rosa para sua equipe de advogados e assistentes sociais. Quando vejo uma mulher recuperando sua dignidade, sinto que minha dor de 15 anos valeu a pena. Miguel continuava cobrindo os desdobramentos do caso em seu programa, mas agora focando nas mudanças positivas que a exposição havia gerado. Novas leis haviam sido aprovadas, fiscalizações se intensificaram, e houve uma mudança cultural significativa na forma como empregadores tratavam seus funcionários domésticos. Minha mãe não apenas mudou a própria vida, disse Miguel em uma edição especial do programa 2 anos após o escândalo. Ela mudou a vida de milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. E talvez mais importante, ela mudou a consciência de uma nação inteira. Enquanto isso, em um pequeno apartamento na zona oeste de São Paulo, Valentina vivia uma realidade completamente diferente, mas surpreendentemente transformadora. Depois de meses de depressão e autocomiseração, ela havia tomado uma decisão que chocou a todos que a conheciam. Começou a trabalhar como voluntária em uma ONG que atendia famílias de baixa renda. No início, eu fui por desespero mesmo, Valentina confessou em uma rara entrevista que concedeu a uma revista. Estava com depressão, sem dinheiro, sem propósito. Pensei que fazer trabalho voluntário melhoraria minha imagem pública. Mas algo mudou quando comecei a realmente escutar as histórias das pessoas. O trabalho voluntário havia aberto os olhos de Valentina para uma realidade que ela havia ignorado a vida inteira. Ela atendia mães solteiras que trabalhavam como empregadas domésticas, pessoas que perderam empregos devido à crise econômica, idosos abandonados pelas famílias. Pela primeira vez, ela estava sendo útil de verdade, fazendo diferença na vida de pessoas reais. A Valentina de hoje não é a mesma pessoa de 2 anos atrás, comentou a coordenadora da ONG. Ela chegou aqui arrogante e perdida, mas havia uma sinceridade em seu sofrimento que nos fez dar uma chance. Hoje ela é uma das nossas voluntárias mais dedicadas. Em um momento poético do destino, Rosa e Valentina se reencontraram em um evento sobre direitos trabalhistas organizado pela prefeitura. Rosa estava lá como palestrante principal, representando seu instituto. Valentina estava no público, representando a ONG onde trabalhava. Após a palestra de Rosa, que foi recebida com aplausos de pé, Valentina se aproximou hesitantemente. Rosa, posso falar com você por 1 minuto? Rosa, cercada por admiradores e jornalistas, poderia facilmente ter ignorado. Mas algo na postura de Valentina, humilde, respeitosa, completamente diferente da mulher arrogante de anos atrás, a fez acenar. Eu queria te mostrar uma coisa, disse Valentina, tirando uma foto do bolso. Era a imagem de uma família, uma mãe e 3 crianças, sorrindo em frente a uma casa simples, mas arrumada. Esta é a família da Conceição. Ela trabalhou na minha casa por 2 meses antes de tudo acontecer. Quando soube da situação dela, usei parte do pouco dinheiro que me restou para ajudá-la a abrir uma pequena lanchonete. Hoje ela sustenta os filhos com dignidade, trabalhando para ela mesma. Rosa estudou a foto, depois olhou para Valentina. Por que está me mostrando isso? Porque você me ensinou que toda pessoa tem valor, tem história, tem sonhos. Conceição era invisível para mim, como você era. Mas agora eu vejo. E quero que você saiba que sua lição não foi desperdiçada. Pela primeira vez desde o escândalo, Rosa sorriu genuinamente para Valentina. Você aprendeu mesmo. Estou tentando. Todo dia, estou tentando ser uma pessoa melhor do que fui. Algumas pessoas ao redor começaram a reconhecer as duas e sussurrar, mas Rosa levantou a mão pedindo silêncio. Gente, quero que vocês conheçam um exemplo de que pessoas podem mudar. Esta é Valentina, que já foi minha patroa. Ela me tratou mal por 15 anos, mas hoje ela dedica sua vida a ajudar pessoas necessitadas. Se ela pode mudar, qualquer um pode. O abraço que as duas compartilharam naquele momento foi fotografado e se tornou viral novamente, mas desta vez por um motivo completamente diferente. Era a imagem da reconciliação, do perdão, da possibilidade de redenção.
Hoje eu entendo, disse Valentina, com lágrimas nos olhos, que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você dá. E você, Rosa, sempre foi rica. Eu que era pobre de espírito. Rosa Santos havia vencido não apenas uma batalha por justiça, mas havia provado que a dignidade humana é inquebrantável. E Valentina havia descoberto que nunca é tarde demais para aprender o valor de cada pessoa. O Brasil inteiro havia testemunhado não apenas a queda de um império construído sobre exploração, mas o nascimento de duas mulheres renovadas, uma que encontrou sua voz e seu valor, e outra que aprendeu a verdadeira definição de humanidade. A história que começou com humilhação terminou com redenção. E Rosa Santos, a empregada invisível, havia se tornado visível para sempre na consciência de uma nação.